Palmeiras vai forte em Brian Rodrigues, assim como nós comentamos há 2 dias atrás aqui no canal. Inclusive dizem que já tem até um salário que ofereceram ao staff do jogador para poder seduzir o jogador para vir jogar aqui na Sociedade Esportiva Palmeiras e vai substituir o Estevão. Olha só! E vamos falar um pouquinho sobre o Giai. Ontem surgiu uma notícia de que o Giai poderia sair do Palmeiras. Existem alguns rumores aí. Nós vamos bater um papo sobre uma reportagem do Alexander Vieira. Então vamos aos fatos, vamos falar um pouquinho sobre essa tarde barra noite do Palmeiras aqui, mas antes de mais nada, peço para você que está aí do outro lado, por gentileza, não se esquecer de deixar o like. A taxa de like está tão baixinha, se você chegar e dar o like, o YouTube vai entregar o nosso conteúdo e assim vai chegar para mais palmeirense e quem sabe a gente atinja aí a nossa meta que a gente quer todos os dias. E também, se puder hypar o vídeo, aqui tem a ferramenta hypar assim que você deixar o seu like. Hypando, também o YouTube entrega para mais palmeirenses. É assim que tá a vida aqui no YouTube, tá complicada, mas a gente não vai deixar de fazer vídeo para vocês. Então vamos aos fatos, nós já falamos sobre o Brian Rodrigues há 2 dias atrás, se vocês procurarem aí, vocês vão ver que nós comentamos sobre, mas hoje surgiu, entre ontem e hoje, né, surgiram notícias mais fortes relacionadas a isso, de que realmente o Palmeiras pode atravessar até o Vasco, que o Vasco tá querendo também contratar o jogador. Inclusive eu vi em vários portais do Vasco falando que as negociações estavam avançadas, que ele poderia ir para o Vasco, enfim. Agora, aparentemente, ele está muito mais próximo do Palmeiras do que do Vasco. E só para começar esse vídeo aqui relacionado a Brian Rodrigues, ele tem 29 partidas entre 24 e 25, 9 gols e 8 assistências e 2 cartões amarelos. Lembrando que ele atua nas beiras, nas beiradas aí, é um jogador muito arisco, um jogador de 1,75 de altura, e tem muito potencial para poder substituir o Estevão. Não da mesma forma, não, eles têm na verdade características diferentes. Tem 24 anos de idade, um jogador bem novo, né? Que vai poder jogar muito pelo Palmeiras ainda, para depois provavelmente ser vendido, mas ele joga mais pro lado esquerdo do que pro direito. Talvez o Palmeiras está precisando de alguns jogadores ali no lado esquerdo, né? Porque temos vários jogadores que jogam da direita e o Palmeiras ficou um pouco penso no lado esquerdo, né? Ele é um ponta esquerda autêntico aí. Tomara que isso realmente dê certo. E a notícia é a seguinte, o Palmeiras oferece 800 milhões, mais 4 anos de contrato para contratar Brian Rodrigues. O atacante viria para substituir o Estevão, que já tem data marcada para poder se apresentar lá no Chelsea. Palmeiras quer substituto imediato para Estevão. A reportagem comenta muito sobre isso. Inclusive a matéria fala o seguinte: por conta disso, o Palmeiras já trabalha nos bastidores para repor a saída de Estevão. E o plano A do Palmeiras é o Brian Rodrigues. O Alviverde já iniciou conversações com o América do México. A princípio, o Alviverde já superou a concorrência que é o Vasco da Gama, como a gente havia dito. Entre clubes brasileiros, outros, né, que falam que o Flamengo também, o Atlético Mineiro parece que também queria o jogador, fora outros clubes de outros países também que mostraram interesse nesse jogador. É um ótimo jogador, eu acho que cairia como uma luva nas mãos do Abel Ferreira. Tanto é que, de acordo com o jornalista Martins Charqueiro, o empresário do atleta já está em São Paulo para avançar as tratativas. Para vocês verem. A ideia do Palmeiras é dividir a contratação em 2 etapas. Segundo apurou o jornalista, a primeira delas é acertar o tempo de salário do jogador. Brian Rodrigues é o plano A do Palmeiras e vai ganhar 800 milhões mais 4 anos de contrato. Segundo nossa apuração, Leila pretende dar ao Uruguai 4 anos de contrato aí para tentar seduzir o jogador. Leila quer pagar mais de 40 milhões pelo atacante. A ideia da Leila Pereira é investir no uruguaio para que não tenha lacunas no elenco, mas a presidente já determinou que quer gastar 40 milhões. Vale ressaltar que o Alviverde investiu quase meio bilhão na última janela de transferência. É louco, né, meu? Além de Brian Rodrigues, outros nomes que cogitam no Palmeiras aí é um goleiro, um lateral direito e também um esquerdo, que não sabemos ainda quais são esses jogadores aí. Mas enfim, o que você pensa sobre Brian Rodrigues? É apenas especulação? Você acha que realmente isso possa acontecer? Fica aí para você debater comigo aqui, gostaria muito da sua opinião. Eu acho que tá muito forte esses rumores aí, eu tô vendo até jornalistas muito bem
bem apurados aí, que conseguem mais informações até que nós, assim, de portais pequenos como o MVVC, entre outros, e eles estão dizendo que as coisas estão muito bem encaminhadas, né? Outro assunto também que surgiu ontem, mas parece que está perdendo força, até porque eu fiquei sabendo isso. Daí eu que fiquei sabendo dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras. Palmeiras não quer negociar esse jogador, que é o Giai. Palmeiras pode lucrar 45 milhões com a venda de Giai em apenas um ano. O Palmeiras avalia o Augustin Giai em 18 milhões de euros e pode lucrar 45 milhões com a sua venda. Jogador contratado por 40 milhões em 2024. O Giai pode render fortunas ao Palmeiras. Exatamente por isso, a ideia da direção do Palmeiras é manter o jogador para que ele possa render mais ainda, crescer mais ainda a sua produtividade e no Super Mundial ser mais supervalorizado para poder aí ser vendido futuramente, não agora. Então a ideia da direção do Palmeiras, junto com a comissão técnica, é não vender o Augustin Giai. Provavelmente é isso que vai acontecer. Mesmo depois do Super Mundial, creio que ele ainda vai permanecer na Sociedade Esportiva Palmeiras. A ideia da Leila Pereira, junto com a comissão técnica, não é vender Augustin Giai. Mas e você? Por esses valores aí que estão sendo ditos que vocês venderiam o Giai, eu acho que não é o momento para vendê-lo, até porque nós temos dois jogadores aí que, para mim, estão em fim de carreira. Mike se lesionando a todo instante e o Marcos Rocha também não consegue se manter aí, se firmar em algumas sequências de jogos. Então, para nós íamos ficar bem penso, bem manco. Tem o Gilberto, que está subindo da categoria de base, mas precisa de uma canja, precisa de uma certa delicadeza para poder se firmar como titular ali na Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu, particularmente falando, gostaria muito que ele se mantesse na Sociedade Esportiva Palmeiras, além de saber que na esquerda nós também precisamos contratar um jogador o mais rápido possível. É o que eu penso. Mas e você? Comenta aqui, que é muito importante para a gente permanecer essa troca de energia entre eu e vocês aí do outro lado. Tamo junto, valeu e até o próximo.